Bom dia a todos, aos que nos escutam aqui no Pavilhão do Conhecimento, neste auditório com o nome Mariana Gago, que criou também o Encontro Ciência, e também a todos os que nos ouvem através da internet, ouvem e veem pelos meios tecnológicos que estão agora à nossa disposição. O tema deste Encontro Ciência será Recuperar Portugal, com mais ciência, mais conhecimento. E estamos hoje a dar início aos trabalhos aqui, nesta sessão de warm-up, como lhe chamamos, de aquecimento para o Ciência. O Ciência terá lugar nos dias 2, 3 e 4 de novembro, no Centro de Congressos de Lisboa, onde um número limitado, infelizmente, de participantes poderá assistir presencialmente, mas será transmitido online, portanto estejam atentos. E para começarmos a debater estes temas de como a ciência nos pode ajudar a recuperar Portugal, nos pode guiar durante a crise que nós atravessamos com esta pandemia, vamos ter mais 2 sessões, portanto no próximo dia 21 de outubro, quarta-feira, a sessão será em Ponte de Sor, dedicada ao tema do planeta digital e espaço, e na sessão de 28 será na Porto Business School, no Porto, mais dedicada a temas da saúde e da economia. Sem mais demoras, queria apresentar-vos os nossos comissários, o professor Pedro Oliveira e a professora Helena Canhão, que vos irão depois, sem mais delongas, apresentar os convidados. Passo agora a palavra ao professor José Paulo Esperança, vice-presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que, juntamente com a Ciência Viva, organiza esta iniciativa para o Ministério da Ciência e Ensino Superior. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesta sessão, que é a primeira de 3 sessões de warm-up. E o Encontro Ciência este ano, como foi referido, é algo de absolutamente inédito. De facto, as circunstâncias que nós vivemos são diferentes de tudo aquilo que nós vivemos até agora. Os encontros de ciência são sempre grandes encontros, grandes locais de socialização e de comunicação entre os numerosos participantes. Habitualmente temos 3, 4 mil pessoas presentes. Este ano não será possível, mas vamos procurar tirar partido dos instrumentos que aprendemos a utilizar de uma forma muito acelerada, de forma a que o Encontro de Ciência seja, porventura, em certos aspectos, até ainda mais participado do que em edições anteriores. É um grande desafio e, de facto, estas 3 sessões do warm-up são uma experiência que estamos a fazer nesse sentido. De facto, eu gostaria talvez de sublinhar os aspectos que vão ser novos e que vão ser, esperamos, ainda mais participados do que habitualmente. De facto, vamos ter oradores a uma grande distância, vamos ter 2 prémios Nobel, que julgo que estão confirmados, e uma série de outros oradores que vão poder participar. Vamos também poder ter uma presença mais, digamos, em vários pontos do território nacional. Efetivamente, vamos ter uma sessão no Porto e uma sessão em Ponte de Sor, que, de facto, tem essa virtualidade de envolver também as comunidades científicas locais para estarem mais próximos do local de transmissão da informação e das comunicações. E vamos, portanto, ter a possibilidade de envolver pessoas de muitos pontos do país e de fora do país, porque temos uma comunidade científica também muito importante e uma das áreas que efetivamente tem sido muito dinâmica e que está muito ligada a nós é dos cientistas portugueses que vivem no estrangeiro. Portanto, a diplomacia científica, através da organização de diversas redes em numerosos pontos, no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Alemanha, França, Benelux e muitos outros pontos mundiais, onde efetivamente as comunidades de cientistas portugueses no exterior existem e para se cooperar entre si e também para permitir à comunidade dos cientistas residentes em Portugal, obviamente portugueses e estrangeiros que trabalham connosco nas nossas instituições fisicamente em Portugal, poderem ter maior oportunidade de cooperação e de ligação às entidades locais.
Basicamente, eram esta breve nota que eu gostaria de vos deixar, de explicar como, efetivamente, isto tem sido um desafio absolutamente inédito, de tentarmos proceder de outra forma. É o blended que efetivamente estamos a tentar implementar sem muito tempo para ensaios. É, de facto, de uma forma muito acelerada que estamos a procurar organizar o Encontro Ciência de uma forma inteiramente nova. E eu passaria agora, obviamente gostaria também de reiterar os agradecimentos ao painel que vai ser pioneiro nesta sessão, e passaria agora a palavra ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, professor Manuel Leitor. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Penso que e espero que me estejam a ouvir. Vivemos tempos inéditos em Portugal e no mundo, sobretudo no contexto da crise sanitária que a todos nos tocou e irá tocar. E se é certo que a incerteza e o desconhecimento sobre o futuro inundou as nossas rotinas diárias, não é menos verdade admitir que de uma forma inédita, também em Portugal, presenciamos um momento extraordinariamente inédito da relação entre a sociedade e a ciência, entre a ciência e os cidadãos, e que em Portugal está a assumir uma dimensão inédita na forma como as famílias e os jovens têm mostrado confiança na formação superior e nas suas instituições. Nunca é tarde assinalar que este ano o número de candidatos ao ensino superior ultrapassou todos os valores expectáveis, o maior valor dos últimos 25 anos, e será o ano onde teremos mais novos estudantes a ingressar no ensino superior, cerca de 95 mil novos estudantes, enquanto nos últimos anos variava entre 80 e 84 mil. E apesar do ano 2020 ficar desde já na história de Portugal como o primeiro ano da nossa sociedade, onde pela primeira vez mais de metade dos jovens de 20 anos estudavam no ensino superior, não se esqueçam que era apenas 4 em cada 10 em 2015, e há 20 anos atrás, no ano 2000, era cerca de apenas 30% dos jovens de 20 anos, estamos agora a dar um passo decisivo para atingirmos as metas, hoje bem queridas por todos nas regiões mais envolvidas da Europa, de termos 6 em cada 10 jovens de 20 anos a estudarem no ensino superior. Mas este movimento é mais do que atingir metas quantitativas, é mais do que números. Exige uma responsabilidade acrescida de todos, jovens e adultos, cientistas e cidadãos, para podermos enfrentar de uma forma nova os desafios com que nos debatemos. E refiro-me, sobretudo, a 3 grandes desafios. Por um lado, diversificarmos e complexificarmos a estrutura da nossa economia, impulsionando os jovens a aprender, a apreender e a empreender, densificando, sobretudo, as rotinas de produção e difusão do conhecimento. Mas inclui também a exigência de evoluirmos de uma forma clara para uma economia mais sustentável e mais equilibrada em termos ambientais, valorizando certamente as oportunidades da digitalização das nossas rotinas pessoais e profissionais. Inclui ainda, certamente, a necessidade de aprendermos mais a construir uma sociedade mais coesa, com vidas mais longas e mais felizes, partilhando melhor a distribuição da riqueza. E a questão é que estes 3 grandes objetivos, que se centram claramente naquilo que são o nosso designo, passa certamente cada vez mais pelo reforço da ciência, pelo reforço da relação da ciência com os cidadãos. E por isso agradeço desde já, mais uma vez, a toda a equipa que ao longo dos últimos meses tem planeado, adiado e planeado o Encontro Ciência 2020 de uma forma tão pronta, tão pragmática. Souberam bem prever um adiamento de julho agora para novembro e agora, com firmeza, com realismo, mas também com muita responsabilidade, implementar uma conferência que vai ser nova, um encontro que vai ser verdadeiramente diferente dos outros, mas que
tem que ter um lugar e está a tê-lo, quer nestas sessões de warm-up, quer depois nos dias 2 a 4 de novembro com um sistema híbrido. Desde já um agradecimento certamente à Helena Canhão e ao Pedro Oliveira pela forma mobilizada com que têm encarado este desafio, atraindo investigadores de todo o mundo, de prémios nobres a grandes intelectuais, para estarem connosco a partilhar este desafio de, com mais ciência, recuperar Portugal e, certamente, criar cada vez mais um Portugal mais europeu. Sempre com o apoio pronto, rápido e pragmático da equipa da Ciência Viva, um agradecimento especial à Rosalia Vargas, à Ana Noronha e à Diana e a toda a equipa Ciência Viva, assim como da Fundação para a Ciência e Tecnologia, a Helena Pereira, ao Zé Paulo Esperança e toda a equipa da FCT e da Agência de Inovação, também com a contribuição da Agência Espacial Portuguesa e da Agência de Investigação Clínica. De facto, o desafio é enorme. E ainda na última semana, no dia 30 de setembro, no contexto do trio das presidências alemã, portuguesa e eslovaca, a Comissão apresentou uma comunicação, e penso que é muito importante percebermos o significado da comunicação da Comissão sobre a construção da área europeia de investigação, reforçando, sobretudo, a perspectiva das grandes opções financeiras para a Europa para os próximos anos, para o período 2021-27, porque vai ser uma década particularmente determinante para a Europa e, portanto, também, como não podia deixar de ser, para Portugal. Estamos a iniciar o planeamento do Plano de Recuperação e Resiliência, em que o Primeiro-Ministro apresentará o plano português amanhã em Bruxelas, e, ao mesmo tempo, o quadro de financiamento plurianual para 2021-27, assim como, no contexto dos fundos de gestão centralizada, está a ser dado arranque ao novo programa europeu, o programa Horizonte Europa para 2021-27, em simultâneo com o novo programa europeu para o espaço, o programa Europa Digital e o programa Erasmus+. E este pacote de programas para a próxima década, que irá arrancar no contexto da presidência portuguesa a partir do primeiro semestre de 2021, é particularmente importante, certamente para Portugal, para os portugueses, mas para também melhor posicionar Portugal na Europa e no mundo. Sabemos, por um lado, que o ano de 2016 ficou marcado pela retoma do processo de convergência efetiva de Portugal para a Europa. Desde 2016 e nos últimos 4 anos temos sucessivamente crescido no nosso investimento público e privado em investigação e desenvolvimento, e os últimos dados oficiais mostram novos recordes em Portugal. Em todo o caso, sabemos que temos um percurso a percorrer na próxima década. E garantir esse percurso para que até 2030 consigamos duplicar a despesa pública em investigação e multiplicar por cerca de 4 vezes a despesa privada, de forma que nos possamos posicionar no patamar dos mais desenvolvidos, com cerca de 3% da riqueza gerada e investida no conhecimento e particularmente a investigação e desenvolvimento, com 1/3 dessa despesa praticada por instituições públicas e 2/3 pelas instituições privadas e pelas empresas em Portugal, existe certamente um esforço coletivo, porque implica, entre outras coisas, criar 25.000 novos empregos qualificados em Portugal na próxima década. E esta relação entre a ciência e o emprego, em simultâneo da relação entre a ciência e a saúde, são condições críticas para que nos possamos cada vez mais posicionar. E mais uma vez, este encontro ciência é particularmente oportuno porque temos que perceber claramente que a situação inédita que vivemos, consequência do novo coronavírus SARS-CoV-2, é certamente a evidência científica começa a demonstrar que este coronavírus passou de animais para homens e, embora este processo esteja longe de estar conhecido, sabemos que as doenças zoonóticas têm vindo a aumentar devido à pressão que as nossas sociedades e o seu desenvolvimento económico exercem na natureza. Ora,
esta clara manifestação de a falta de equilíbrio da influência dos seres humanos na Terra, que se manifesta também através das alterações climáticas, mostra-nos que precisamos certamente de mais conhecimento, que precisamos de reforçar o contexto de inovação institucional, sobretudo com contextos colaborativos orientados para as soluções de problemas que a todos nos enfrentamos, mas também, como a OCDE tem referido, precisamos de novos métodos de observação, onde, por exemplo, a integração de sistemas de observação da Terra por informação de satélite são, porventura, a questão mais crítica para melhor percebermos não apenas a propagação das condições sanitárias, mas toda a nossa vida diária e, por isso, uma necessidade intrínseca de melhor perceber a integração de sistemas espaciais na nossa vida e na nossa economia real. Mas, de uma forma geral, num encontro científico como este, o que interessa saber é quando 2020 ficará marcado certamente no mundo por uma necessidade intrínseca de melhor aprofundarmos a noção do antropoceno, uma nova era que exige uma nova relação entre os seres humanos e o planeta Terra para um equilíbrio que temos forçosamente de garantir para dar confiança às futuras gerações. É mais uma vez com este contexto que penso que este encontro é importante, é inédito na sua organização, mas também é inédito no contexto e no conteúdo científico que temos que aprofundar na próxima década. E uma vez que Portugal vai desempenhar um papel tão importante na Europa, com a presidência da União e do Conselho da União Europeia no primeiro semestre, decidimos orientar o Encontro Ciência 2020 segundo as grandes linhas da presidência portuguesa, focando certamente nas condições onde a ciência em Portugal pode contribuir para a valorização de Portugal e dos portugueses na Europa. E assim, focamos em 5 grandes temas no âmbito deste chapéu de recuperar Portugal com mais ciência. Primeiro, a ciência em Portugal para uma Europa mais resiliente. Obviamente, hoje, um aspecto central do plano de recuperação económica europeu, facto às fragilidades que a pandemia nos alertou a todos na Europa e à dependência externa da Europa, mas também reforçando a ideia que a Europa é certamente o melhor lugar do mundo para se viver, e queremos que assim continue a ser, e por isso de criar uma Europa mais resiliente, uma Europa mais sólida, certamente com mais conhecimento, e portanto o papel da ciência em Portugal para esse objetivo. Segundo, como já referi, a ciência em Portugal para uma Europa mais verde. Sabemos que a questão da sustentabilidade é premente, a Europa é líder a nível mundial na adoção, no desenvolvimento e na apropriação de sistemas sustentáveis, desde os princípios da economia circular até aos princípios básicos da ciência dos materiais. Em terceiro, as oportunidades da digitalização e, por isso também, a ciência em Portugal para uma Europa mais digital, onde, obviamente, o desenvolvimento dos sistemas de processamento de informação, incluindo inteligência artificial e outras metodologias avançadas, são particularmente importantes e que se têm que inserir no desafio europeu também de reforçar as ferramentas de computação avançada. Portugal entrou neste desafio na Declaração de Roma em 2017. Desde então, introduzimos em Portugal o primeiro supercomputador, que está hoje totalmente operacional através do centro que a FCT criou no Minho, o Minho Advanced Computing Center, em estreita colaboração com a Universidade de Texas em Austin e com o Texas Advanced Computing Center, e hoje estamos no contexto da iniciativa europeia EuroHPC, a iniciativa europeia de computação avançada, a planear até ao verão de 2021, introduzir em Portugal o segundo supercomputador, o chamado Deucalion, que irá multiplicar por 1000 vezes a nossa capacidade científica em articulação com a rede ibérica de computação avançada e, por isso, a integração total de Portugal no contexto da rede europeia de computação avançada, facilitando o envolvimento de cientistas, de instituições científicas, mas também de empresas, naquilo que são todas as atividades que hoje exigem cada vez mais
computação avançada, numa forma de podermos mobilizar também a sociedade de uma forma geral para uma Europa mais de digital e, por isso, um Portugal cada vez mais inclusivo no mundo de digital. Mas para além da questão da resiliência, para além da questão da sustentabilidade ambiental e para além da questão da digitalização, temos que garantir uma Europa mais social. E por isso, a ciência em Portugal para uma Europa mais social, aquilo que, em colaboração com as ciências sociais, mas das artes às ciências exatas, podemos fazer para garantir níveis de equidade social mais inclusivos de uma sociedade moderna, é particularmente importante pensar que só se faz com mais conhecimento. E por isso a ciência e as ciências sociais têm que desempenhar um papel cada vez mais importante na interpretação daquilo que é o desenvolvimento económico e o desenvolvimento das nossas sociedades. Sobretudo num contexto onde temos que perceber não apenas as questões da desigualdade, mas as questões que hoje nos afetam da demografia. Hoje em Portugal temos 110 mil jovens com 20 anos, eram 220 mil há 40 anos atrás, mas daqui a 10 anos teremos, caso não haja nenhuma revolução migratória que não se espera, teremos cerca de 85 mil jovens com 20 anos e, efetivamente, uma população mais idosa com a idade naturalmente de esperança de vida a aumentar. E por isso perceber a sustentabilidade de vidas mais longas, assim como uma fração mais reduzida da nossa juventude, e nenhum pode ser desperdiçado do âmbito do conhecimento e da ciência, é um esforço coletivo para todos. Por fim, uma Europa mais global e, por isso, também a ciência em Portugal para uma Europa mais global. Sabemos bem que a internacionalização da comunidade científica em Portugal tem sido perfeitamente decisiva ao longo dos últimos 30 anos para alterar o nosso contexto económico. Hoje, Portugal tem uma balança tecnológica positiva e, sobretudo, devido a um esforço crescente de indução da introdução da economia através das relações com a ciência. Entre muitos exemplos, aquilo que tem sido o aparecimento de novas empresas, de novas startups, do crescimento de grandes empresas em estreita interligação com parcerias internacionais, com redes internacionais da ciência, é evidência clara que a ciência em Portugal é um decisivo contributo para uma Europa mais global e para a internacionalização da nossa economia. A ideia que Portugal tem que evoluir aumentando as suas exportações e a qualidade e a sofisticação das suas exportações é uma evidência clara que só se pode fazer com mais ciência, e hoje temos um leque muito diversificado de exemplos que bem mostram essa relação. É neste contexto que, mais uma vez, agradeço à Helena Canhão e ao Pedro Oliveira nos terem planeado um encontro Ciência 2020 rico de ideias, de cientistas que têm aprofundado as suas reflexões no mundo e que vêm, sobretudo, ajudar-nos nesta reflexão de melhor contribuirmos com a ciência em Portugal para recuperar Portugal, mas sempre um Portugal mais europeu e uma Europa com mais Portugal. Os desafios são enormes, mas as oportunidades também são incríveis, e por isso estou certo que o encontro Ciência 2020 e estas várias sessões de aquecimento para os dias 2, 3 e 4 de novembro são particularmente importantes para nos mobilizarmos e para não deixarmos ninguém de fora. A ciência é para todos, a ciência é inclusiva e por isso temos que fazer da ciência em Portugal um motor claro para recuperar a Europa e para criar em Portugal também condições de qualidade de vida para todos, atraindo mais e mais talentos para também trabalhar em Portugal e por isso, com isso, garantirmos a ideia que a ciência é o futuro e que a ciência é a confiança nas futuras gerações. Muito obrigado a todos e, mais uma vez, um excelente encontro.
Bom dia a todos, bom dia a todos aqueles que nos acompanham aqui ou em casa. Bem-vindos também aos membros do nosso painel. O meu nome é Pedro Oliveira, eu sou professor na Copenhagen Business School e também professor na nova School of Business and Economics, onde lidero a cátedra da Fundação Gulbenkian para a Economia de Impacto. E juntamente com a minha colega, a professora Helena Canhão, é um enorme prazer e honra dar o pontapé de saída para este encontro inédito, o primeiro ciência em termos de pandemia. Quando aceitámos, não pensávamos que fosse assim, mas cá estamos porque, na realidade, no meio de tantos problemas, se calhar temos aqui uma oportunidade para perceber como é que a ciência pode ajudar a sociedade, as empresas, a sair desta enorme embrulhada em que estamos todos envolvidos. O tema, como já perceberam, o Sr. Ministro já se alongou bastante sobre a temática do encontro. O tema é muito o papel da ciência, da investigação, da inovação na recuperação de Portugal, em diferentes dimensões. Como é que vamos ajudar a sociedade, como é que vamos acelerar a transformação digital nas empresas. E por isso nós convidámos um painel de convidados para o dia 2, que a minha colega passará a apresentar. Serão apenas os primeiros de um conjunto muito vasto de cientistas que estarão connosco até ao dia 4 de novembro, quando encerramos o encontro, e que incluirá cientistas como o professor Aaron Ciechanover, que é Prémio Nobel da Química, que vai estar connosco no dia 2, ou o Sir Richard Roberts, que é Prémio Nobel da Medicina e que vai estar connosco no dia 3, ou o professor Bob Langer, do MIT, que vai estar connosco no dia 4, mas também, enfim, inúmeros colegas nacionais, como a professora Elvira Fortunato, a professora Inês Azevedo, a professora Alexandra Cunha, portugueses em Portugal, portugueses radicados no estrangeiro, estarão connosco para nos ajudar a dar alguma luz a este tema, ciência, e como é que a ciência, nas suas diferentes vertentes, nos pode ajudar a sair desta enorme crise em que estamos metidos. Se calhar pedi à minha colega para apresentar o painel. Bom dia a todos. Aqui não somos muitos por causa da contingência, mas lá fora e a ouvirem-nos em suas casas e noutros locais estão muito mais, e bem-vindos a todos. Nós queremos, em primeiro lugar, voltar a agradecer todo o apoio que nos tem sido dado pelo Ciência Viva, pela EFCT, porque sozinhos, obviamente, não conseguiríamos nunca organizar estas sessões, e isto é um trabalho de equipa, uma equipa que tem tido algumas dificuldades, porque pensámos inicialmente fazer um encontro como antes, mas já todos dissemos que vai ser diferente, mas vai de certeza ser muito bom. E começamos hoje aqui com este warm-up, e eu vou apresentar os palestrantes que foram convidados. Só relembrar que estejam atentos ao site do Encontro Ciência, e no site encontram todas as informações, não só dos 2 próximos warm-ups que vão ocorrer na Ponte Sor, como a doutora Ana Noronha já disse, e no Porto, mas depois também todo o programa do Ciência Viva, que tem as sessões plenárias que já foram referidas, e, além disso, tem várias sessões especiais e sessões paralelas, e podem ir encontrando a informação no site. Nós hoje vamos falar de recuperar Portugal com mais conhecimento, empregos e transformação digital, e por isso gostaria muito de agradecer a presença aqui no palco, e nós estamos sentados por ordem alfabética. Eu vou primeiro apresentar todos para depois entrarmos em diálogo e não ser necessário voltar a fazer as apresentações. À minha esquerda tenho a professora Cátia Batista, que é professora associada da Nova SBE, é diretora científica do Centro de Investigação Nova África e doutorada em Economia pela Universidade de Chicago. A Cátia tem trabalhado muito em trabalho experimental no campo, com colheita de dados primários, sobretudo trabalhando com imigrantes, com desigualdades, e também é investigadora do CRIM em Londres e do ISA em Bona, consultora do Banco Mundial, e já trabalhou para o Fundo Monetário Internacional. Bem-vinda, Cátia. Passo agora à engenheira Célia Reis, CEO da Altran Portugal.
que já fundou e trabalhou numa startup em Business Intelligence, é engenheira de sistemas de informação pela Universidade Nova de Lisboa e tem formação em management, nomeadamente um MBA pela AES. Bem-vinda também. Liliana, olá, bom dia. A professora Liliana Ferreira é a diretora executiva da Fraunhofer ICUS, é professora também na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, doutorou-se em Engenharia Informática na Universidade de Aveiro, agregou-se também e tem feito investigação, sobretudo na área da engenharia ligada e aplicada à saúde, nomeadamente usando novas técnicas de NLP, de Machine Learning, de inteligência artificial e, como sabem, lidera a Fraunhofer ICUS, que é um exemplo de investigação tecnológica com múltiplas aplicações, nomeadamente no campo da saúde. Finalmente, o professor Rodrigo Rodrigues, que é diretor do programa CMU Portugal, é professor catedrático no Instituto Superior Técnico, investigador do INESC-ID e fez o seu PhD no MIT. Também já recebeu um ERC, uma Starting Grant do European Research Council e um award da Google Faculty Research. Portanto, temos aqui um painel excelente para nos falar de como recuperar Portugal com mais conhecimento, empregos e transformação digital, que é o tema de hoje. Para dar o pontapé de saída, vamos pedir a cada um de vós que fale um bocadinho do vosso trabalho e depois faremos uma discussão connosco aqui no palco, com a assistência que está presente no Pavilhão do Conhecimento e também com todos os que estão a assistir via streaming, que podem colocar as suas questões, que elas vão nos aparecer aqui no palco e que poderemos debater. Obrigada mais uma vez a todos. E, Kátia, faz favor. Bom dia a todos. Espero que me estejam ouvindo. O som está bom? Bom dia a todos. Bater aí só para ver. Agora parece estar. Acho que sim. Bom dia a todos, então. Aqui os nossos desafios com a tecnologia, para começar. Eu queria, antes de mais, agradecer o convite para estar aqui hoje, para falar convosco sobre este grande desafio que temos entre mãos, recuperar Portugal com mais conhecimento, empregos e transformação digital. E eu, enquanto investigadora na área da economia, começaria por a discussão, talvez, por pensar neste financiamento europeu que estamos a receber para responder a este desafio e pensar um pouco o que é que nós, enquanto cientistas, podemos fazer de forma a que a transformação e a recuperação se faça da melhor forma possível. E, enfim, há um consenso europeu, e o Sr. Ministro dizia ainda agora, para que esta recuperação seja verde, seja sustentável, tire partido da revolução digital em curso, invista na ciência, no conhecimento, na inovação, mas a questão agora é como é que isto se faz. E eu julgo que o debate recente aqui, o debate público recente, tem-se focado muito no processo, ou seja, o processo para a utilização destes financiamentos tem de ser transparente, tem de ser participativo e obviamente que isto é necessário, mas não é suficiente. Então, enfim, eu enquanto cientista económica, acho que uma contribuição que podemos dar para que esta utilização seja a mais eficaz, a mais produtiva possível, é a experimentação. Ou seja, olhar para as diferentes iniciativas que, enfim, estão dentro desta matriz que acabei de descrever e pensar qual é o impacto que cada iniciativa pode ter e, enfim, e o trabalho que eu costumo fazer, a investigação que eu e, enfim, uma equipa na Nova SBE e cientistas pelo mundo fora, ainda o ano passado o Nobel da Economia foi exatamente para este tipo de avaliação experimental de políticas. Portanto, a ideia é muito que as políticas que vão ser financiadas neste esforço de recuperação devem ser baseadas em evidência científica. E o que nós podemos fazer é, por exemplo, estamos aqui a falar sobre, se calhar, a melhor forma de pôr cientistas e empresas a trabalhar em conjunto. Quais são os modelos de incentivos? Há várias alternativas. Qual é a evidência científica que nós temos para decidir como se vai fazer?
Isto é exatamente o que nós, cientistas económicos, podemos ajudar a fazer. Portanto, para que se tomem decisões políticas o mais informadas possível. O que nós fazemos tipicamente são ensaios clínicos. Enfim, roubámos à medicina esta metodologia e o que fazemos é exatamente, enfim, este é o gold standard, às vezes não é possível, temos de recorrer a outras metodologias quase experimentais, mas é, no fundo, olhar para os diversos modelos de incentivos que temos e medir qual é o impacto que eles têm. E se fizermos isto numa primeira fase, enfim, se calhar não usamos todos os milhares de milhões de euros que temos disponíveis, mas testamos numa escala relativamente reduzida, com alguns poucos centenas ou poucos milhares de beneficiários, nós olhamos, medimos o impacto destas iniciativas e depois podemos aprender, podemos redesenhar e podemos então replicar em larga escala, de forma a escolher os modelos que de facto funcionam e que nos permitem não estar a desperdiçar recursos escassos. Não é? Nós todos sabemos que a nossa economia tem um nível de dívida pública muito alto, preocupante, e temos a obrigação de fazer o melhor uso possível destes recursos que são postos à nossa disposição. Outro exemplo, se calhar mais relacionado com o trabalho que tenho feito e relacionado novamente com este desafio demográfico que a Europa enfrenta neste momento, portanto, este envelhecimento da população, a necessidade que temos de atrair mais pessoas para a Europa, mais pessoas jovens, é a integração dos imigrantes. E este exemplo de uma avaliação de política experimental, neste caso um projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, que estamos a fazer aqui em Portugal, tem a ver com estratégias para que os imigrantes possam integrar-se e contribuir da forma mais produtiva possível para a economia em Portugal. Neste exemplo que estamos a estudar, nós desenvolvemos uma app que permite aos imigrantes recolherem informação sobre, por exemplo, a regularização da sua situação, acesso a cuidados de saúde e educação, integração no mercado de trabalho e, portanto, desenvolvemos a parte cognitiva com a ajuda desta app e depois, por outro lado, avaliamos também uma iniciativa em que tentamos perceber qual é o impacto de alargarmos as aspirações destas pessoas. Portanto, o imigrante que chega a Portugal, imigrante africano, por exemplo, muitas vezes autolimita-se, porque julga que eu, enfim, com o passado que eu trago, não vou ser capaz de chegar a lado nenhum. E então, uma das iniciativas que nós avaliamos, portanto, uma política de integração que nós avaliamos experimentalmente, é tentar perceber como é que um vídeo inspiracional muito simples, que conta histórias de sucesso de outros imigrantes que vieram para Portugal e conseguiram montar negócios e ter experiências de sucesso, como é que isto muda as escolhas que as pessoas fazem e a sua integração na sociedade. Isto é a economia, isto é a ciência económica aplicada ao desenvolvimento de Portugal. E, portanto, eu diria que acho que é uma das contribuições muito importantes que pode ser dado no contexto atual. Portanto, esta era a minha primeira mensagem. Eu não vou demorar muito tempo, que eu sei que só tenho 5 minutos, mas a minha primeira mensagem era esta, é de que a ciência serve para nos ajudar a escolher o melhor caminho, o caminho que pode criar e fomentar um desenvolvimento o mais inclusivo possível. Por outro lado, eu começo aqui quero começar aqui por uma frase que é quase um chavão, que é a de que Portugal tem uma relação privilegiada com a África. Já todos ouvimos isto tantas vezes, mas se calhar há aqui uma oportunidade. A pandemia, no fundo, esta habituação cada vez mais ao online, enfim, nós somos prova disso mesmo, esta sessão aqui em que estamos a fazer este modelo blended com, enfim, participações online, pessoas a assistir online e nós aqui a falar, portanto, este modelo, sendo eu professora universitária, eu penso que é algo que também podemos utilizar para ter mais impacto no mundo. Portugal tem esta relação privilegiada com a África, mas que sofre de uma certa distância, não é? É difícil nós estarmos em Portugal e estarmos em África ao mesmo tempo, mas estes novos hábitos online permitem-nos, por exemplo, tirar mais partido do ensino online, desta comunicação, desta troca de ideias, criações de redes que se podem fazer de uma forma mais eficaz. E, portanto, enfim, este é um exemplo, mas há muitos mais enfim, os meus colegas de painel, eu sei que têm muito mais exemplos e mais interessantes até, para nos fazer refletir sobre que oportunidades é que temos nesta crise pandémica para utilizar a ciência, o conhecimento, a revolução digital em curso para conseguirmos criar mais emprego e uma economia mais inclusiva e que sirva a todos. Obrigada. Podemos agora passar à engenheira Célia Reis, para nos dar a perspectiva, enquanto CEO de uma grande empresa, a Altran. Não sei se conseguem. Boa. Desde já eu queria, em primeiro lugar, agradecer, portanto, à organização e, sobretudo, ao Ministro Manuel Leitor
que sempre nos dá uma oportunidade de partilhar as nossas experiências e com isso também contribui para a nossa própria evolução enquanto empresa e a minha própria enquanto ser humano, porque me obriga a pensar num conjunto de coisas que provavelmente estão fora da minha rotina diária. Eu ia pegar, portanto, ia pegar em 2 pontos. Um deles é o calendário de execução que nós temos. E daquilo que é a minha compreensão do programa de apoio que vai ser disponibilizado a Portugal, nós vamos ter 3 mais 3 anos. Que parece muito tempo, mas é um tempo extremamente curto em termos de planearmos, os fundos chegarem, conseguirmos injetá-los na economia e, portanto, e capitalizar. Temos que ter em mente também que se não executarmos corretamente a primeira parte do pacote, daquilo que é a minha compreensão, a segunda parte não vem. E, portanto, quer isto dizer que a forma como nós abordamos, e isto é um desafio para a ciência, porque a ciência está, digamos, a forma que a ciência até agora tem interagido, sendo que durante a crise o ministro Manuel Leitor e em conjunto com os colegas conseguiram dar muito bons exemplos de como é que a própria ciência consegue disponibilizar, portanto, soluções rápidas, portanto, e apoiar a sociedade em pontos de crise. É este mesmo exemplo que nós temos e estas práticas, esta boa prática que nós temos agora que, de algum modo, industrializar, vá lá dissecar e industrializar para perceber o que é que nós fizemos tão bem, que nos permitiu, num espaço de 2, 3 meses, ir de concepção para produção, e com isto endereçar, portanto, uma necessidade aguda do mercado neste contexto que foi criado por uma crise pandémica. E eu diria que devíamos focar estes pontos. Portanto, aquilo que eu retenho, e colando isto com a minha experiência de empresa, portanto, eu sou CEO da Altran em Portugal desde 2009, mas trabalho para o Grupo Altran desde 2001. E, portanto, eu gosto sempre de contar uma história que é pública. Em 2013, melhor dizendo, portanto, o CEO do grupo, na altura, efetivamente equacionou sobre a continuidade de Portugal. Exatamente, porquê? Porque no contexto de uma grande organização, portanto, nós não éramos a empresa mais rentável do grupo e certamente não éramos a maior empresa do grupo. E eu gosto muito de usar esta analogia por aquilo que é o lugar que Portugal e os desafios que Portugal tem num contexto global. Como é que nós ganhamos a nossa guerra? E acho que foi desde já um trabalho de equipa, um grande foco. Nós, à data de hoje, nos últimos, desde 2016 a 2019, portanto não posso ainda falar de números de 2020, nós criámos mais de 1.500 postos de trabalho qualificados. Portanto, como é que nós conseguimos, e em termos de rentabilidade da empresa, ou seja, de geração de valor para a economia, que no final do dia é isto que queremos falar. Portanto, também subimos grandes degraus e à data de hoje somos percebidos como uma das empresas, um dos best players dentro do nosso grupo. Transportando isto para a realidade de Portugal, nós temos que escolher as nossas batalhas, eu repito isto insistentemente. Uma empresa, na altura, uma empresa com a nossa dimensão num ecossistema global, um país com a nossa dimensão num ecossistema global, mesmo europeu, tem que ter muito cuidado, ponto número 1, com as batalhas que escolhe, quer isto dizer, domínios de especialização. Quando nós queremos injetar a ciência na economia, nós temos que perceber qual é a zona do ciclo de produção, de desenvolvimento de produto, onde a ciência, de facto, é vital. E, portanto, quais são esses cursos? Portanto, quais é esse ciclo? É exatamente quando nós estamos a desenhar o produto, quando estamos a fazer, ou seja, quando estamos na zona de concepção, quando estamos a desenhar o Minimum Viable Product, ou seja, criamos o piloto, e depois, se fizermos tudo isto bem, o que é que nós conseguimos fazer a seguir, que é onde entra o volume, e nós precisamos também de algum volume para fazer a economia rodar, não basta apenas trabalhar em pequenos demonstradores, nós precisamos de ir para a zona produtiva. E, portanto, se nós fazemos esta primeira parte, concepção, Minimum Viable Product, a seguir conseguimos capturar aquilo que é a zona do desenvolvimento do produto. E quem captura o desenvolvimento do produto nos anos subsequentes, captura também as evoluções iterativas que esse mesmo produto pode ter. Portanto,
agarramos a longa linha de produção e, portanto, e com isto conseguimos, de facto, ter um impacto relevante naquilo que é a economia do nosso país, portanto, e criar postos de trabalho, garantir, portanto, e eu acho que é este o nosso grande desafio. Quando nós vamos trabalhar em ciclos curtos, nós não podemos começar do zero. Nós precisamos de fazer uma introspeção e de olhar, à data de hoje, no nosso país, no ecossistema em que nós, e as ligações que nós também temos com o ecossistema próximo de nós e que nos influencia fortemente, nomeadamente a Europa, quais são os grandes pilares que nós já temos instalado, em termos de ciência. Ou seja, quando estamos a falar do meio académico e na universidade, onde é que os nossos centros de R&D já têm notoriedade e já são percebidos como centros de excelência? Quando estamos a falar dos centros de produção, e estou a falar, e se nos focarmos, colando com aquilo que eu disse, com centros de produção inteligente, ou seja, que também têm na sua cadeia produtiva esta componente que eu disse, a concepção, os Minimum Viable Products e a seguir o desenvolvimento de produto, quais são os investimentos que já estão existentes em Portugal? Quais são aqueles que o nosso país está neste momento a conseguir captar, ou seja, quais são aqueles que nos últimos anos de facto aceleraram. Eu vou dizer alguns, eu digo sempre os mesmos, mas é uma evidência, se a gente consultar, as notícias estão lá. Portanto, o setor automóvel tem escolhido brutalmente o nosso país, tem feito vários centros de excelência têm escolhido o nosso país para se instalar. A parte da componente das life sciences, claramente, portanto, o nosso país também se tem posicionado fortemente, não só por, digamos, pelos inputs, portanto, do mundo académico, mas também por alguns breakthroughs que a nossa indústria tem conseguido colocar no mercado e, portanto, se eu quero passar esta segunda mensagem é, por favor, não vamos reinventar a roda. E acho que a análise foi muito bem feita. Aliás, há vários estudos acho que nós agora, neste momento, já fizemos muitos estudos, temos matéria-prima muito boa para criar um baseline, temos simplesmente de começar a ação. Com estes princípios, o que é que a gente consegue capitalizar, porque não se acelera nem se ganha dimensão quando se está a começar do zero, sobretudo nos 3 mais 3 anos que vamos ter. Vou terminar. O outro ponto que temos que ver também tem a ver com a componente humana, como tivemos a dizer. Nós não fazemos isto tudo sem pessoas. A tecnologia, portanto, quando é que tecnologia de alto valor, sobretudo, precisamos das pessoas. E quando estamos a falar das pessoas, estamos a falar dos ciclos rápidos de desenvolvimento e de geração, de melhoria das skills. E eu, mais uma vez, apelo ao trabalho em equipa, dos politécnicos, portanto, do mundo académico de uma forma geral, no sentido de acelerar o desenvolvimento de laboratórios de interface com as empresas que estão disponíveis para fazer, e aí eu tenho o orgulho de dizer que a Altran tem dado todos os exemplos que é possível dar para demonstrar exatamente e para que depois, com base em factos, possamos medir resultados, porque nós não vamos ter tempo. Vamos ter que trabalhar em ciclos curtos, 3 meses, 6 meses, porque, mais uma vez, se nós quisermos apanhar a onda destes 3 mais 3 anos, portanto, é toda esta maquinaria que temos que... toda esta... Não é maquinaria, peço desculpa. Toda esta cadeia produtiva, isto é de engenheiro a falar, toda esta cadeia de produção que temos que montar e, portanto, e é aí onde eu vejo, digamos, o grande desafio e onde, se calhar, as empresas podem também dar a mão ao ambiente, tanto ao ecossistema académico, porque isto é a nossa vida, nós temos que apresentar resultados todos os meses, todos os trimestres, todos os anos e, portanto, podemos, de facto, contribuir com aquilo que é a nossa experiência de planeamento e execução. E obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado nós. Se calhar pedimos agora a perspectiva da Liliana Ferreira. Olá, muito bom dia. Também da minha parte, começar por cumprimentar a audiência que está em casa, agradecer à organização o convite para estar aqui presente, cumprimentar, obviamente, os colegas aqui deste palco e um bocadinho atrever-me a continuar aqui onde foi deixado. Eu daquilo que foi dito, do título deste evento, obviamente,
que a palavra que tenho que destacar é conhecimento, foi amplamente referida durante os discursos até agora, o conhecimento nos empregos, o conhecimento na transformação digital, portanto, basicamente é o ponto-chave, a evidência, o estar no terreno, não é? A proximidade da investigação às empresas, os ciclos curtos e o foco, não é? A estratégia. E as pessoas. Começar, se calhar, por apresentar um bocadinho a Fraunhofer, que também já foi aqui referida. A Fraunhofer é um centro de investigação de origem alemã, que está em Portugal há 11 anos. É um centro de investigação, dizemos nós, de utilidade prática, portanto, a investigação prática que é aplicável no dia-a-dia das pessoas, no dia-a-dia das empresas e, portanto, temos aqui um conjunto de desafios que se ligam muito àquilo que já foi dito, que é este desafio de responder às necessidades das empresas, de avançar com o conhecimento, mas garantir que este conhecimento chega efetivamente às mãos de quem o vai utilizar, de quem vai beneficiar deste conhecimento. Desde há alguns anos que temos assim uma forma de nos descrevermos um bocadinho particular, principalmente as áreas de investigação em que trabalhamos. Dizemos que trabalhamos com pessoas, a parte mais importante, não é? Perceber os hábitos das pessoas, perceber as necessidades das pessoas e depois adicionamos as coisas, os objetos que estão à nossa volta, perceber de que forma é que nós interagimos com estes objetos e depois a inteligência, falamos obviamente de inteligência artificial, dos modelos, não é? Que nos permitem elevar este conhecimento e trazer benefício, o tal impacto, também já foi referido, às pessoas, às empresas que irão depois beneficiar deste conhecimento. Em termos de áreas de aplicação, focamos-nos muito na parte da indústria 4.0, mas não só, nós chamamos-lhe Cognitive Connected Solutions, soluções ligadas, conectadas, que têm aqui uma parte cognitiva, ou seja, que têm aqui uma interface natural e que nos permite modelar, prever um conjunto de situações. Juntamente com o novo centro que está a ser criado, muito focado nesta parte da sustentabilidade, focamos-nos na parte da agricultura digital. E depois, uma das áreas que eu gostava mais de destacar, a parte da inteligência artificial, certamente, mas uma inteligência artificial, chamamos-lhe responsável. Em inglês, infelizmente, soa melhor, porque é uma palavra não traduzível, não é? Accountable, não é? Uma inteligência artificial que permita ter uma noção da explicabilidade de ética sobre aquilo que está a ser usado. Eu gostava de trazer isto à discussão um bocadinho porque nós, durante esta pandemia, vimos um pouco a grande parte da iliteracia tecnológica, eu diria, não é, que está aqui presente na nossa sociedade. Aliás, alguns exemplos com a famosa app, não é, a Stay Away Covid, e algumas interações que estão a ser feitas, algumas dificuldades que a população tem com esta aplicação, que tem muito a ver também com este desconhecimento do que é tecnologia. Este desconhecimento, que tem a ver com conhecimento, obviamente, e que tem a ver com empregos, é algo que é absolutamente essencial para os tempos que estamos a avançar. Essencial por vários motivos, também ligando à questão do emprego, não é? O emprego, cada vez mais, vai ser este emprego qualificado, vai ser este emprego que precisa de conhecimento. E é preciso, obviamente, que a educação entre nesta parte de formação das pessoas do futuro. Mas não só na formação das pessoas do futuro, também, e voltando aqui à tal Accountable AI, à formação de quem desenvolve a tecnologia. Quem desenvolve a tecnologia tem que estar muito ciente dos impactos que esta tecnologia irá ter nas pessoas. E, portanto, esta é uma das outras áreas, chamamos-lhe Living and Aging and Data, Living and Aging with Data, ou seja, perceber de que forma é que as pessoas interagem com esta tecnologia. E porquê é que eu quero fazer esta introdução também para finalizar? É para trazer um bocadinho esta questão das pessoas à discussão, mas também do futuro do emprego. O que é que será este emprego? E é isto que estamos aqui a falar. Terá certamente as pessoas no centro. Nós, quando falamos em tecnologia, em investigação, focamos-nos imenso
no dispositivo, naquilo que é a tecnologia, os detalhes técnicos que estão associados, mas nunca estudamos, ou estamos a estudar certamente, mas está muito menos estudado, o impacto que esta tecnologia terá nas pessoas. E quando preparamos um futuro muito próximo e cada vez mais próximo, não é? Com estas todas as alterações que estamos a experienciar, este foco, esta percepção de qual o impacto da tecnologia que terá nos empregos, nas pessoas, nas linhas de produção de uma fábrica, de que forma é que o facto de nós usarmos e implementarmos esta tecnologia no nosso dia-a-dia terá nas pessoas, mas também o impacto, e também já foi dito, estamos efetivamente com uma sociedade cada vez mais envelhecida. Por outro lado, nas linhas de produção temos cada vez mais dificuldade em encontrar gente qualificada para cumprir um conjunto de tarefas que são necessárias. Portanto, aquilo que nós precisamos também é de manter a massa laboral ativa no maior tempo possível. E este também é um desafio para Portugal para os próximos anos. E pronto, as minhas introduções para continuar de seguida. Obrigada. Excelente, muito obrigado. Podemos, se calhar, passar ao Rodrigo. Obrigado. Queria começar por agradecer então o convite para estar aqui neste painel, cumprimentar todo o público, quer aqui no pavilhão do conhecimento, quer pela internet. E eu, no início, quando recebi este convite, considerei a hipótese de estudar algumas, enfim, o panorama mundial, as estatísticas, mas decidi, ao invés, falar um pouco da minha experiência pessoal, sobretudo enquanto estudante e investigador nesta área do digital. Eu trabalho em áreas relacionadas com a computação, o cloud computing e as blockchains, e portanto é uma área que está mesmo no epicentro desta revolução digital. E fiz o meu doutoramento nos Estados Unidos, mais ou menos na mesma altura do Pedro, um bocadinho depois talvez, enfim, na altura da montanha, apanhei várias fases da montanha russa da internet, ou seja, apanhei o boom do final dos anos 90, a bolha que rebentou em 2000 e depois o aparecimento de, enfim, uma certa consolidação com o aparecimento dos gigantes como a Google ou a Amazon, no início deste século. Uma característica que eu acho que é marcante da experiência de fazer um doutoramento nos Estados Unidos é a permeabilidade entre a academia e essas empresas de base tecnológica que são muito inovadoras. E eu posso dar como exemplos a minha própria orientadora, que durante 2 anos foi trabalhar para uma startup e, portanto, eu estive quase sem orientação durante 2 anos. Ou vários colegas meus que, ao fim de 2 ou 3 anos de doutoramento, decidiram que iam arriscar começar uma empresa e, hoje em dia, alguns deles são milionários ou bilionários, mas que foi necessária alguma coragem para tomar esse passo de deixar um doutoramento a meio. Hoje em dia, eu assisto também a essa permeabilidade noutro contexto, que é o facto de eu ser diretor de uma parceria com a Universidade de Carnegie Mellon. Eu sou um dos co-diretores do Carnegie Mellon Portugal, juntamente com o meu colega Nuno Nunes, e vejo que Pittsburgh é de facto um bom exemplo não só dessa permeabilidade, mas também dos benefícios dessa permeabilidade. E deixem-me contar-vos uma história que, quando eu estava a estudar nos Estados Unidos, por volta de 2000, Pittsburgh era uma cidade profundamente deprimida, estava em declínio por causa do declínio da indústria do aço. E há um colega meu que estava a terminar o doutoramento e vai entrevistar, ele estava no job market, como se diz, e entrevista em várias universidades do país. Estou em Carnegie Mellon e na visita a Carnegie Mellon, em que eles tentam convencê-lo a ficar lá a trabalhar, dão-lhe um mapa da cidade de Pittsburgh por cortesia, e ele voltou ao nosso laboratório, pendurou o mapa no corredor principal do laboratório e escreveu lá em letras garrafais "Welcome to Hell". Isso era a percepção que as pessoas tinham da cidade de Pittsburgh na altura, que aquilo era um inferno porque era uma cidade realmente deprimida. Hoje em dia, Pittsburgh é uma cidade
tão vibrante que até já aparecem reportagens sobre Pittsburgh em revistas como a Monocle, que é a coisa mais hipster que existe, ter um artigo nessa revista. Pittsburgh é de facto uma cidade vibrante, com cultura, com gente jovem, com muita vida, e isso deve-se essencialmente a um ecossistema de inovação, do qual Carnegie Mellon é o centro, mas que à volta de Carnegie Mellon gravitam uma série de empresas, todas elas muito inovadoras, algumas startups, outras empresas grandes, mais consolidadas, mas que todas elas, de facto, beneficiam dessa permeabilidade entre a academia e as empresas. Eu acho que esse é um desafio que nós temos que também saber implementar em Portugal, e eu acho que também já começa a ser implementado em Portugal. Queria só também dar mais uma nota pessoal de algo que eu assisti enquanto investigador e professor também aqui em Portugal. Eu tive 2 passagens por Portugal enquanto investigador. Mal acabei o doutoramento por volta de 2005, estive cá durante 3 anos enquanto professor do técnico. Depois estive no Max Planck Institute, onde eu ajudei enfim, fui uma das primeiras pessoas a ser contratadas, portanto ajudei a formar esse instituto, e depois regressei inicialmente para a Universidade Nova de Lisboa e agora no Instituto Superior Técnico em 2012. E entre estas 2 passagens nota-se uma mudança muito grande ao nível da própria mentalidade dos alunos de doutoramento. Eu, antes de vir para cá, fiz um pequeno inquérito sem qualquer relevância estatística, a perguntar aos meus colegas do meu grupo de investigação, somos cerca de 10 colegas nesta área, e perguntei onde é que estavam os alunos que eles tinham formado na última década. E neste momento, a maioria dos alunos, cerca de 60% dos alunos que eles formaram de doutoramento, que eles formaram na última década, estão a trabalhar em empresas. Estão muitos deles em empresas altamente inovadoras, que fazem trabalho que é estimulante e para quem a sua formação enquanto de doutores é uma mais-valia. E isso contrasta com o ambiente que existia há 15 anos atrás, em que a expectativa de um aluno que fazia doutoramento era ficar na investigação académica e fazer uma carreira de investigação académica. Eu acho que hoje em dia os alunos que entram, sobretudo nesta área do digital, já não têm essa expectativa, já não é o comportamento por omissão, e já têm uma perspectiva de poder fazer trabalho interessante e desafiante nestas empresas altamente inovadoras de base tecnológica. E, portanto, para concluir, e voltando aqui ao tema de como podemos recuperar Portugal com mais conhecimento, empregos e transformação digital, eu acho que as mensagens que eu queria deixar são que é necessário promover este ecossistema de inovação com muita permeabilidade entre a academia e as empresas altamente inovadoras. Permear de uma forma também na academia e na investigação o impacto no mundo real das nossas ideias. Devemos também, e aqui também há a imagem de Pittsburgh e de Carnegie Mellon, usar as nossas cidades como laboratórios vivos. Eu acho que isto é uma experiência também que correu muito bem no caso de Pittsburgh. Em Pittsburgh temos, por exemplo, alguns dos semáforos da cidade que são controlados por algoritmos que estão a ser testados como ideias de investigação por investigadores de Carnegie Mellon. Eu acho que isso é também um conceito que nós devemos também aqui aplicar nas nossas cidades. Devemos, obviamente, impulsionar a criação de empresas com base no conhecimento, e isto é uma questão que tem vindo também a dar frutos na linha desta accountability e também de medir. Nós vemos que Portugal é hoje em dia nós temos 3 empresas que são unicórnio baseadas em Portugal, a OutSystems, a Farfetch e a Talkdesk, e se formos consultar a nível mundial quantos unicórnios é que há em cada país, Portugal é o segundo país da União Europeia com mais unicórnios. Só é ultrapassado pela França e está ex aequo com a Suécia. Eu acho que isso é um resultado que nós devemos orgulhar e devemos também tentar entender o que é que correu bem nesses casos e tentar também replicar as condições que permitiram que isso acontecesse. E com isto termino e mais uma vez agradeço então o convite e desejo muitas felicidades para a organização do Ciência este ano.
Muito obrigada a todos por estas brilhantes introduções. Não sei se da assistência ou de fora já há algumas questões. Nós vamos continuando aqui a discutir, mas por favor interrompam sempre que queiram. E lá de cima também espero que na regia Diana nos envie para aqui questões. Eu penso que foram aqui focados alguns pontos muito importantes e as vossas introduções acabaram por ter pontos em comum e cruzarem-se. Eu, como médica, e falando aqui com a Cátia, os ensaios clínicos são a nossa vida, mas ligam um pouco com o que a Liliana também disse, que tem a ver com o desenvolvimento de tecnologia e depois o impacto nas pessoas. E o que nós vemos muitas vezes é desenvolvimento de tecnologia, mas estão os engenheiros de um lado ou as pessoas da IT a desenvolver, mas depois os utilizadores não se revêem naquela necessidade de utilizar essa tecnologia da mesma forma como essa tecnologia, por exemplo, no caso da medicina, não tem benefícios depois em outcomes de saúde, em resultados de saúde, porque ela foi feita e é interessante, e do ponto de vista tecnológico até é muito interessante, mas na verdade não foi validada clinicamente, ou não foi validada do ponto de vista mais experimental, que são técnicas que a Cátia também usa, mas no campo mais social e da economia. E, portanto, eu penso que este ponto era um ponto que podíamos abordar um bocadinho mais de como é que nós desenvolvemos produtos que são orientados para o utilizador e que têm realmente impacto, porque são esses produtos que depois, mais tarde, também, para escalar, são os que vão ter sucesso, provavelmente, no mercado. Isto era um dos pontos. E o outro ponto, muito relacionado com o que a Célia mencionou, que aliás, gostei imenso da sua introdução, e que tem a ver com... Este tema é recuperar Portugal com mais conhecimento, empregos e transformação digital. Mas nós estamos a capacitar pessoas, como é que essas pessoas podem ser absorvidas pelas empresas e como é que elas se tornam uma mais-valia para as empresas? Porque o Rodrigo falou dos PhD tecnológicos, mas eu acho que há aqui uma grande heterogeneidade entre as várias ciências e entre os vários conhecimentos. As pessoas das engenharias, da tecnologia, até estão a conseguir entrar nas empresas e todos nós sabemos que é impossível, e já mencionaram isso, o Estado absorver todos os PhDs e todos os investigadores, não é? As pessoas são formadas, mas não é para ficarem todas na academia, para ficarem todas em universidades públicas, e por isso é que eu digo o Estado, ou em institutos de investigação. Nós temos que ter um setor privado e um setor social que queira ter esses PhDs ou esses profissionais mais qualificados. Mas as empresas mais tecnológicas e mais inovadoras são um exemplo disso. Mas depois o resto da nossa economia, das nossas empresas, não estão a olhar para as universidades, ou então as universidades não estão a formar pessoas que estejam a ser necessárias a essas empresas. E, portanto, eram estes dois pontos que, no fundo, se tocam num ponto, que é a utilidade disto tudo, não é? Tudo o que fazemos deve, de alguma forma, ir ao encontro das necessidades das pessoas, quando estamos a falar do indivíduo, ou das necessidades das empresas, se falarmos da empresa, ou das necessidades da sociedade. E, portanto, temos de um lado a economia a formar, do outro lado as empresas a produzir, também a desenvolver, os institutos de investigação. Como é que nós casamos isto tudo? Como é que formamos melhor em metodologias que depois sejam úteis, como a experimentação? E como é que conseguimos trabalhar melhor em conjunto e interagir melhor, porque só há esta permeabilidade quando houver um win-win. E como é que nós trabalhamos para esse win-win? Não sei quem é que quer começar. Assim. Bem, então, eu acho que, enfim, parte da resposta a estas duas perguntas
no fundo é o mesmo, é que a academia não existe sozinha. A academia tem de trabalhar lado a lado com a economia, com o setor privado, com as pessoas. Quando nós desenhamos produtos tecnológicos ou outras ideias, outras iniciativas que possam promover desenvolvimento, seja ele empresarial, económico ou social, a concepção, o desenho tem de ser feito lado a lado com as empresas. Por exemplo, nestas avaliações experimentais que nós fazemos, nós tipicamente temos parceiros, muitas vezes privados, com quem desenhamos o produto. E, portanto, há metodologias aqui que começam por ser qualitativas, em que se fazem focus groups, em que se tenta perceber o beneficiário, e só depois de se fazer este desenho, que nós achamos que vai resultar, porque estamos a trabalhar academia e setor privado, neste exemplo, lado a lado, então é que vamos fazer a avaliação. Portanto, a avaliação experimental só vem depois de se fazer este trabalho, que deve ser feito em conjunto entre, enfim, vamos supor que é uma empresa que está a desenvolver uma solução tecnológica, tem de estar a trabalhar lado a lado com os seus utilizadores potenciais. Em termos de emprego, é um bocadinho a mesma coisa, que é estes PhDs, que se calhar estão a trabalhar em empresas, alguns deles podem estar na academia, mas o que eles têm de estar a fazer é a trabalhar com a sociedade e a economia em geral. E, portanto, eu diria que a minha resposta em sumário é esta: a ligação entre a ciência e toda a sociedade e a economia que a faz útil tem de ser muito estreita. Pegando na linha de raciocínio, eu acredito profundamente nas zonas na interface. O que é que eu quero dizer? E eu penso que os laboratórios colaborativos que foram lançados pelo Ministro Manuel Leitor há há 2 anos agora, penso eu, portanto, é um bom exemplo do que é que nós podemos fazer e, volto a dizer, neste contexto, acelerar. O PhD, e eu costumo dar este exemplo à minha empresa, até porque nós temos acelerado bastante no recrutamento de PhDs, e depois como é que motivamos as pessoas e como é que efetivamente lhes damos uma missão e uma alegria no seu dia-a-dia de portanto, participarem na nossa empresa. Eu espero que ninguém fique ofendido, até porque eu própria sou engenheira e não tenho um PhD. Portanto, e acho que eu vivo com isto com a maior... Eu sempre fui muito pragmática a ver as coisas. O engenheiro, por natureza, digamos, quando nós estamos a endereçar um problema, eu vou dizer um problema standard, que é o nosso, portanto, vamos fazer uma evolução de um produto, vamos desenhar algo, mas que não é disruptivo. Nós, tipicamente, aquilo que fazemos é pegamos em processos, em tecnologias e integramos. Digamos que a grande mais-valia do engenheiro acaba por ser como é que, face ao objetivo que lhe é colocado, como é que integra corretamente os processos e os vários ativos com esse objetivo em tempo útil e com o custo que é esperado. Quando estamos a falar que estamos no olho do furacão nesse contexto, à data de hoje e no futuro próximo, aquilo que as empresas nos vão solicitar, e a ligação com o mundo académico, não é isto. O que eles querem é, como é que vão fazer-nos fazem-nos várias perguntas, que é, eu tinha um determinado custo de produção e como é que eu reduzo este custo de produção, portanto, em 40%, 50%. E não estamos a falar de custo de redução de pessoas, estamos a falar de custo de produção tudo incluído, materiais, consumo energético, portanto, não vamos pôr aqui o custo das pessoas, porque não é disto que eu estou a falar. Portanto, é isto. Outra coisa é, eu tenho o meu produto, eu queria construir isto, quero juntar estas peças, põe-nos algumas peças na mesa, lá no balcão da avaliação, como é que eu junto isto? Peças que nunca foram integradas e que, por isso, têm desafios de integração, têm desafios de performance quando colocadas a trabalhar, etc. E, mais uma vez, temos em cima de nós sempre a espada do tempo. Quando eles falam disto, falam 3 meses, 6 meses, a linha de produção do veículo, que estava previsto, portanto, daqui a 1 ano, ano e meio, mas que tem que logo injetar, portanto, queremos antecipar um conjunto de funcionalidades. E, de facto, o PhD tem uma mais-valia extraordinária. Porquê? Porque toda a sua formação é como abordar, de uma forma disruptiva, problemas não standard. E, de facto, isto eu peço aos colegas que trabalham, mas enquanto gestora, é o grande ativo que estas pessoas têm. Eles não têm bias.
é o non-bias com que eles avaliam o problema. Portanto, desconstroem e reconstroem sem ter a tal limitação que provavelmente o engenheiro, como tem a sua rotina de vou pegar nos processos, portanto, e isto claramente, estas equipas, portanto, é a grande mais-valia que eles têm da empresa. Quando é que eles de facto, quando é que uma empresa pode tirar partido deles? Quando no seu dia-a-dia, no seu pipeline de trabalho, tem este tipo de atividades e por isso eu volto àquilo que eu disse atrás, que nós temos literalmente que acelerar na captação para Portugal, já que tirando partido do ecossistema que temos, de centros de R&D, ou no mínimo de centros de concepção e desenho de produtos, ou então ver como é que, em conjunto com o governo português, com a académia, para as unidades produtivas que já estão em Portugal, como é que conseguimos convencer as respectivas empresas a acoplarem em Portugal, portanto, exatamente esta área de desenho e de concepção. E é isto como eu vejo. Um último ponto para terminar. Como é que as empresas colaboram nesta aceleração? Eu volto a dizer que há um conjunto de coisas que, obviamente, a empresa não pode partilhar porque estão dentro do segredo, vá lá, do sigilo que nós temos para com os nossos clientes. Mas há todo um leque de exemplos práticos que nós podemos trabalhar com o ambiente académico, que de facto, e de desafios tecnológicos, que de facto eu vejo que nós devíamos acelerar. Volto a dizer, os laboratórios colaborativos é um grande exemplo. O outro exemplo que nós temos também desafiado as instituições em Portugal é no sentido de criarem, digamos, de tirar a parte experimental da academia, da universidade e colocá-la num contexto em que coabitam a universidade, em que a universidade coabita, mas a empresa também coabita e coopera, portanto, no lecionar dessas mesmas competências. E, mais uma vez, eu penso que temos que acelerar, neste contexto. Continuando basicamente naquilo que foi dito, mas acrescentando, ou seja, é óbvio, eu acho que sim, que estão a ser dados passos no sentido correto, os laboratórios colaborativos são um exemplo disso, mas, efetivamente, a ciência, a investigação, só se apercebe destas perguntas, quais são os custos, só se apercebe das efetivas dificuldades de desenvolver esta tecnologia com impacto, quando vai para dentro das empresas. O contrário também é verdade, não é? Quando as empresas vão para dentro da universidade. Então, por que não fazer exatamente isto? Trazer as empresas para dentro das universidades e trazer as universidades para dentro das empresas. E quando eu digo para dentro, é mesmo para dentro, fisicamente. Não é de fazer um laboratório colaborativo ao lado. Isso funciona e é uma forma. Mas por que não ter uma empresa dentro de uma universidade? Ou utilizar uma metodologia amplamente utilizada noutros países da Europa, que é cada vez mais promover esses estágios curriculares a meio em todos os anos, nas férias, no que for, dentro das empresas, para que efetivamente as pessoas que estão a ser formadas percebam esta linguagem que está aqui a acontecer. Falamos de tecnologia. Peço desculpa. Mas também podemos falar de saúde, podemos falar de um conjunto de outras áreas do conhecimento. Um exemplo da necessidade disto que eu gostava de partilhar é nesta coisa, não é? De desenvolver tecnologia que depois vai ser utilizada na empresa, fazer recolha de dados, ligar com tecnologia, com sensores, que é o nosso dia-a-dia. Uma das coisas que nos ocorre muito frequentemente é ir para dentro da empresa e ter objeção dos próprios trabalhadores, e daí eu focar tanto nos trabalhadores, não é? Que de repente nos perguntam porquê e para quê que vocês vão utilizar estes dados, com toda a legitimidade, não é? Com toda a legitimidade. Qual é o impacto disto no meu dia-a-dia? Agora eu vou ser monitorizado, agora aquele hábito ou aquela estratégia que eu uso para fazer o meu trabalho já não vai poder ser, ou vai ser do conhecimento da direção? Ou seja, todas estas dificuldades só são visíveis quando nós entramos nas empresas e quando nós falamos frente a frente com as pessoas que estão lá. E, portanto, isto para mim é absolutamente essencial. Esta ligação, e é esta a sugestão que eu deixo, quer trazer empresas para dentro da universidade, quer cada vez mais promover os alunos que passem uma grande parte do tempo
Em alguns cursos, obviamente, não podemos falar de todos. E não são todos, porque todas as áreas são necessárias. A aplicabilidade é importante e eu que estou a ver aqui o ecrã também, a parte fundamental também é importante, mas deixo para vocês moderarem. Dizer que concordo com a Helena Canhão quando diz que, de facto, as áreas são muito diferentes. Eu sei que aliás, a minha mulher tem um doutoramento em Ciências Biomédicas pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e eu vejo que, de facto, é um campo onde é bastante mais difícil encontrar enfim, trabalho estimulante a nível de um doutorado fora da academia. O que eu acho, quer dizer, e compreendo que esta área do digital, por ser uma área em que as transformações são mais rápidas, acaba por também ir um pouco à frente nesse processo. Mas a minha mensagem é uma mensagem de otimismo de é um processo, nós estamos de facto a caminhar nesse sentido de cada vez mais as empresas compreenderem a importância de trazerem os doutorados e também a própria academia cada vez mais perceber a importância de se abrir e colaborar com as empresas onde também há problemas de investigação interessantes. Como é que nós podemos acelerar esse processo e esse caminho? Acho que podemos incentivar investigação colaborativa, não só os collabs, mas, por exemplo, agora no âmbito do Carnegie Mellon Portugal, nós temos projetos de investigação com financiamento bastante avultado, em que, obrigatoriamente, os grupos de investigação académica de Portugal e de Carnegie Mellon têm que colaborar com uma empresa portuguesa, e nós temos aí já empresas, por exemplo, na área da saúde, temos a Luz Saúde, temos também a Glint, pelo menos estes dois exemplos que me vêm à cabeça, e esse é um mecanismo para, de facto, enfim, fazer essa ponte e essa ligação. A outra questão que também é necessário incentivar, como eu já mencionei também, é o aparecimento, a criação de empresas de base tecnológica e com base em investigação. Isso é algo que também devemos também promover e incentivar. Obrigado. Eu acho que quando pensamos no papel da ciência para sair desta crise, se calhar o exemplo óbvio que nos passa pela cabeça é a vacina, não é? A vacina é um exemplo óbvio de aplicação, que infelizmente ainda não existe, mas há muita gente a trabalhar para que isso venha a ser uma realidade. E, portanto, um exemplo óbvio de aplicação da ciência para a tornar útil para as pessoas. Porque eu acho que hoje, em dia, o português médio que está em casa a ouvir as notícias sobre as bazucas que aí vêm, não é? Vem uma bazuca, que é quase um termo assustador, vai-nos cair tanto dinheiro em cima que não sabemos exatamente o que fazer com ele. Fica muito desconfiado. Fica muito desconfiado. Desta bazuca, certamente, haverá só 1 ou 2 tiros que vão para a ciência. Mas, ainda assim, vai, se calhar, ser dinheiro como nunca houve para investir na ciência. O meu desafio para vocês era como é que nós vamos mudar esta percepção das pessoas que todo este dinheiro que vai chegar não lhes vai tocar. E, em particular, no que nos toca aqui, como é que a ciência pode chegar às pessoas, não é? Ou seja, eu acho que há um papel quase educativo de mostrar que a ciência é muito importante para nos ajudar a sair disto. Sendo que depois é um bocadinho complexo, algumas das... por exemplo, vivemos numa União Europeia que tentou regular tudo, mas eu moro num país onde ninguém usa máscara, por exemplo, para se proteger, e eles dizem que é porque usam a melhor ciência, na Dinamarca, e sabemos que em muitos outros países, usando a mesma melhor ciência, é obrigatório usar máscara em alguns sítios já na rua. E, portanto, vivemos tempos um bocado complexos. Como é que nós vamos conseguir, e se calhar, para tornar isto mais simples, pensando nas nossas áreas, tornar a ciência útil para as pessoas? Outra vez um pouco a questão, pensando agora em todo o dinheiro que vai chegar. O nosso sistema científico e tecnológico tem capacidade para executar este dinheiro. Não apenas para o arrecadar, porque eu acho que isso temos, não é? Mas para o arrecadar de uma maneira útil, não é? Transformar aquilo em atividades produtivas que vão tocar as pessoas no fim. A pessoa que está desempregada, a pessoa que está com problemas de saúde vai sentir a diferença. E eu acho que isso passa um pouco por nós e, portanto, é um desafio bastante grande, não é? Temos aqui líderes de centros tecnológicos bastante relevantes e portanto, deixava-vos esse desafio. Cátia.
Eu se calhar, eu corro o risco de repetir um pouco, mas se calhar eu vou pegar aqui na minha área específica, na área em que trabalho, e pensar de que forma é que este tipo de financiamento poderia ser transformado em iniciativas que sejam realmente úteis para as pessoas. Pronto, eu não trabalho na área tecnológica, mas como falámos, faço muito este trabalho de avaliar iniciativas, algumas com interseção com tecnologia, para tentar promover a inclusão e fazer com que todos possam participar na economia do país, por exemplo. E estou aqui a pensar nesta questão, ou se calhar partindo aqui do desafio que nós temos, que é um desafio demográfico. Portugal, a Europa e muitos outros países sofrem este envelhecimento demográfico, esta pirâmide invertida, que é de veras problemática, porque nós sabemos que, a partir daqui, quando as pessoas têm uma experiência de vida, uma esperança média de vida mais longa, vão precisar de alguém que os assista. Enfim, aqui a tecnologia tem um papel, mas não vai ser um papel que substitua as pessoas, creio eu. E, portanto, aqui podemos pensar, por um lado, nas migrações, na imigração, trazer pessoas de fora de Portugal, mas depois também temos pessoas em Portugal que são subqualificadas, que não têm as qualificações necessárias para participar ativamente e de forma produtiva na sociedade. E, portanto, aqui, nós, enquanto economistas, enquanto investigadores na área da economia, podemos trabalhar nestas áreas. E temos feito algum desse trabalho na Nova SPE. Temos, por exemplo, mas podemos fazer trabalho mais alargado, temos, por exemplo, um financiamento europeu em que estamos a estudar migrações irregulares. Nós trabalhamos com 4.000 pessoas na África Ocidental e estamos a tentar perceber o que é que os motiva, o que é que os faz decidir vir para a Europa em condições de veras dramáticas, em que a probabilidade de morrerem na viagem é de 1/3. Portanto, 1 em cada 3 pessoas morre, as pessoas à partida sabem disso e ainda assim querem vir para a Europa. O que é que podemos fazer para que isto não aconteça, para que as pessoas não morram, para que as pessoas possam vir de forma legal e regular e contribuir para a Europa que tanto precisa destas pessoas. E, portanto, aqui, isto é um exemplo, é um projeto em que nós analisamos diversas políticas que podem trazer as pessoas, que podem integrá-las de forma o mais produtiva possível. Portanto, isto é uma linha de investigação que tem vários projetos, mas, no fundo, esta é um bocadinho a ideia. Trazer pessoas, qualificá-las e torná-las mais integradas e úteis para todos. Por outro lado, há linhas de investigação e muitas na economia do trabalho em que nós promovemos a qualificação, se calhar a literacia tecnológica, como estávamos a falar há pouco, e podemos integrar estas pessoas de uma forma mais útil, porque isto, mesmo que sejam pessoas na área da saúde, nesta área de cuidados a pessoas mais idosas, se calhar vai ser preciso formá-las, e isto é algo que nós enquanto investigadores, economistas, conseguimos avaliar e testar qual é a melhor forma de pôr estas iniciativas, que à partida parecem todas boas ideias, mas nós temos de as testar, temos de medir o impacto, de forma a podermos canalizar esta bazuca da forma o mais produtiva possível, porque estes recursos podem parecer imensos, mas de facto, se eles não forem bem utilizados, vamos desperdiçar e Portugal não está numa situação em que possa desperdiçar estes recursos. Célia, se calhar tomava a liberdade ainda de especificar mais a questão para si, não é? Como é que a ciência e o sistema científico e tecnológico português podem ajudar a Altran a criar ainda mais empregos? Eu gostaria de pensar em como é que ajuda o país de uma forma geral. Eu queria colar a resposta também com uma das perguntas que está aqui que a Vânia colocou, que é, se me permite, para usar um bocadinho o meu tempo e também para responder diretamente às questões que nos estão a ser colocadas, a ciência fundamental. A ciência fundamental é um ciclo longo e a outra parte que eu queria referir é universal. Quando estamos a falar de experimentação e, portanto, e do impacto que, digamos, a experimentação, a transferência tecnológica pode ter no nosso país, sim, estamos a falar desde já dos ativos que estão desenvolvidos pelo mundo académico, que podem ser co-desenvolvidos, portanto, com o mundo universitário, com o mundo das empresas, e mais ainda, um ponto que eu me esqueci de dizer há pouco, que é como é que introduzimos o mundo académico
na captação de investimento para Portugal, que eu penso que é uma coisa que à data de hoje ainda não está a ser utilizado e certamente a ICEP, quando organiza as grandes visitas ou, digamos, as grandes reuniões, um dos pontos, sobretudo num contexto em que estamos a falar, acho que era uma boa ideia começarmos a introduzir nestas reuniões de captação, nestas iniciativas, de facto, como é que nós introduzimos e mostramos, dependendo do setor que esse investidor, de onde ele está incorporado, de facto, como é que nós exibimos todo o ecossistema, portanto, de academia, de R&D, exemplos de colaboração, portanto, como é que o exibimos também junto a esse mesmo investidor, portanto, mais uma vez numa lógica de acelerar o ciclo. A investigação fundamental é universal. E o que é que eu quero dizer com isto? E como é que ajuda, respondendo diretamente, na minha opinião? Quando a professora Elvira ganha os prémios que ganha, ela ecoa Portugal. Ela ecoa. É verdade. E acho que isto nós temos que compreender que a escolha, quando um investidor escolhe um país, é por um conjunto de fatores tangíveis e intangíveis. E dentro dos intangíveis está a notoriedade que o país tem. E pessoas como ela, de facto, e espero estar a citá-la, porque não é a única, mas, portanto, como foi referida ainda há pouco, contribuem para posicionar a notoriedade no nosso país, a excelência do nosso país na área da ciência. E isso para um grande industrial, para um grande investidor, é um conjunto de coisas, é respeito, quer dizer não só os cérebros do país, a qualidade da academia, quer dizer o respeito pela propriedade intelectual, que é algo extremamente importante para um investidor e que sabe que em Portugal existe todo um ecossistema de respeito pela propriedade intelectual e, portanto, de facto, eu queria dar a resposta concreta à questão que foi colocada. Só para concluir do tema da ciência, eu acho que a ciência tem ajudado muito a alterar nos últimos anos. Eu vou dar um exemplo concreto, desde 2016 até agora nós criámos mais do que 1.500 pessoas. Esforçamos-nos muito por fazer o melhor uso do dinheiro, dos apoios que o governo português nos dá, dos vários programas de investimento que assinamos conjuntamente. E há outra coisa, que isto eu não quero parecer pretenciosa, mas é de facto algo que a gente tem que pôr no lado das empresas também, que é o que é que a empresa pode devolver à sociedade. E acho que é uma responsabilidade que todos nós, e nos vários cargos, temos que dar, que é o que é que nós podemos dar à sociedade, em termos, mais uma vez, à academia, assets que nós já desenvolvemos, e os assets, o que é que eu quero dizer com isto? Às vezes, planos, programas de formação que nós já desenvolvemos, alguns processos que nós já desenvolvemos, mas que toda a gente utiliza, portanto, não é vantagem, a nossa vantagem competitiva específica não está aí, mas que ajuda para, ao integrá-los com a universidade, ajuda, mais uma vez, a criar esta ponte e, portanto, a partilhar e a dar essa percepção, de facto, do que é que um estudante, portanto, um universitário deve esperar de uma empresa quando vai trabalhar nela. Um último ponto, e termino. Eu acho que a gente, portanto, isto não é um ciclo curto, é um ciclo longo. Nós temos que motivar os nossos jovens. E quando eu digo jovens, eu quero ir, digamos, ao secundário e se calhar às zonas baixas do secundário e aos pais desses jovens, nomeadamente algumas escolas que a gente, por vezes, temos muitos jovens brilhantes que, portanto, que vivem em contextos sociais complexos. E, mais uma vez, acho que é da nossa responsabilidade, das empresas e da academia e dos institutos de research, abrirem as suas portas, obviamente de uma forma controlada, e fazerem essas pessoas sonharem. Essas pessoas precisam ter a certeza de que há um amanhã para elas. E há, de facto, nós estamos a dizer, nós não podemos perder nenhum, nem porque imigram, nem porque não estudam, nem porque desistem. Nós precisamos de todos. E todos eles, de certeza, se conseguirem ter o endurance, e se a gente os ajudar a sobreviver até terminar uma formação, irem até à universidade, a especializarem-se, qualquer que seja a especialização, de certeza que eles vão ter excelentes salários à espera dele. De certeza absoluta. Isto é preciso dizer aos miúdos.
É preciso dizer aos miúdos, é preciso dizer aos pais dos miúdos, é preciso repetir isto 30 vezes, para que quando um pai tem que fazer a escolha, estou farto, não consigo, e entre escolher o que é que eu... E às vezes eu costumo dizer que há escolhas dramáticas que as pessoas fazem, é o que é que elas põem na mesa e o livro que têm que comprar ao filho. É disto que a gente está a falar. E temos que mostrar aos pais que têm que fazer essas escolhas que vale a pena continuar e que é esse o caminho a seguir. Excelente, muito obrigado. Liliana? Mais uma vez continuando e voltando também à questão, tanto que era como é que nós transmitimos à sociedade em geral, não é, que esta bazuca que vem aí vai ser usada de uma forma efetiva, que vai beneficiar, etc. Eu veria aqui dois lados, não é? Um lado mais macro e um lado mais micro, não é? E do lado mais macro, usando o título e a palavra-chave do dia, o conhecimento, não é? Transmitindo e garantindo que as pessoas têm este conhecimento. É preciso transmitir este conhecimento. E voltando ao exemplo da vacina, não é? A vacina realmente é o exemplo mais fácil que nós temos nas nossas mãos, mas a vacina, como toda a gente sabe, não nasce de há 6 meses para cá, não é? Nenhuma vacina nasce de há 6 meses para cá, não é? E, portanto, o conhecimento das pessoas e a percepção das pessoas, que o investimento que foi feito durante anos e anos, os milhões de euros que foram investidos em ciência, em desenvolvimento, em ciências da vida, em tecnologia também, são aqueles que neste momento estão a beneficiá-los e aqueles que neste momento estão a permitir esta celeridade, esta rapidez, esta segurança naquilo e a resposta rápida naquilo que está a ser feito. E, portanto, isto só é feito se as pessoas perceberem isto, não é? Se houver conhecimento, se houver esta transmissão de conhecimento. Isto por um lado. Por outro lado, eu concordo com a parte de perceber e estudar antecipadamente qual o impacto dos investimentos que vamos fazer, não é? Perceber, portanto, se eu invisto neste cavalo, nesta moeda, o que é que eu vou tirar daqui? Se eu investir naquela área, eu vou tirar dali. Isto vai ligar também a um ponto que foi referido logo no início, que é o foco e a necessidade de uma estratégia clara, que seja perceptível. Quais são as áreas em que nós, como país, como Portugal, queremos apostar, que não serão certamente todas. O dinheiro é muito, mas não dá para tudo, porque nós também não damos para tudo, não é? E isto, pronto, seria a abordagem do ponto de vista macro. Do ponto de vista mais micro, a pergunta também foi essa. Dentro dos centros de investigação, o que é que vocês estão a fazer? Estão preparados para responder a isto? Certamente, não é? Os anos todos e as tecnologias, as metodologias que foram desenvolvidas, algumas delas referidas aqui, permitiram-nos chegar a este nível de preparação, não é? Temos um conjunto de metodologias que envolvem os cidadãos, que nos permitem, que envolvem as empresas e que nos permitem, efetivamente, responder a isto de uma forma efetiva. Obrigado. Rodrigo? Muito bem. Respondendo diretamente a esta questão de como é que nós vamos comunicar com as pessoas, de que forma é que, enfim, este dinheiro que nós temos pela frente pode beneficiar toda a gente se for gasto em ciência ou se for investido em ciência. Eu acho que nós temos, em geral, a comunidade científica tem um problema que é a falta de capacidade de comunicar com a população em geral a importância e os resultados da sua investigação. Isso não é um problema exclusivamente português, eu acho que, em geral, a comunidade científica tem esta limitação. Há países que já estão bastante mais cientes deste problema e a tentar proativamente corrigi-lo. É claro que em certos países também é mais fácil, quer dizer, nos Estados Unidos é fácil explicar esse impacto quando há 2 alunos de doutoramento de Stanford que pegam na sua investigação e decidem melhorar a forma de criar uma empresa para melhorar a forma de pesquisar páginas na internet. A vacina também é obviamente um exemplo que é fácil, mas eu acho que mesmo não indo para esses exemplos tão visíveis, nós devíamos melhorar a capacidade de comunicar as boas coisas que já se fazem em Portugal com este investimento em ciência. Eu acho que se calhar pouca gente sabe que empresas como a Fidzai partiram de investimento em ciência e de
professores das nossas universidades, e que essas empresas hoje em dia captam investimento na ordem das dezenas de milhões e que esse investimento é usado para criar emprego e não só criar emprego para os portugueses, mas até para inverter o brain drain, não é? E atrair estrangeiros para vir trabalhar para Portugal. E eu tenho o prazer de colaborar com algumas empresas, como por exemplo a Unbubble, em que eu entro nessas empresas e já quase que não ouço falar português, porque eles já vão buscar muitas pessoas de fora para vir trabalhar para Portugal, pessoas altamente qualificadas e com muito talento que decidem vir trabalhar para cá. E, novamente, a Unbubble é um exemplo também de uma empresa que foi começada por alunos que foram estudar para os Estados Unidos, fazer o seu doutoramento em áreas de investigação, em colaboração também com universidades portuguesas e que pegaram nesse conhecimento e também decidiram arriscar e também tiveram muito sucesso nisso. Mas eu acho que falta, de facto, esta componente que nós todos temos que trabalhar e melhorar, que é como comunicar à população em geral os benefícios e os bons exemplos que a ciência pode trazer ao país. Obrigada. Antes de fazermos uma última ronda, temos aqui uma pergunta do João Marques para a Liliana Ferreira. Há bocadinho falou da agricultura e como ainda não falámos aqui da agricultura, esta pergunta, a literacia dos agricultores não poderá ser um entrave à agricultura digital? Há ações previstas para colmatar essa distância? Quer falar também um bocadinho do vosso trabalho nessa área? Sim, claro. Falar da agricultura é sempre um bom exemplo, pelo tipo de pessoas que estão aqui envolvidas, mas não é muito diferente de falar de todas as áreas, não é, da sociedade. Se a literacia não pode ser um entrave, com certeza que pode ser um entrave, e é exatamente por isso que eu, no início, expliquei um bocadinho qual a metodologia, não é, a principal metodologia de trabalho que utilizamos, que era a tal questão de abordar as pessoas, as coisas e a tecnologia, e que começa sempre pelas pessoas, não é uma coincidência, não é? Começa sempre pelas pessoas, e só depois de perceber a necessidade das pessoas, só depois de conhecer as características das pessoas, é que nós efetivamente conseguimos perceber quais são as coisas e desenvolver a inteligência que vai responder a essas necessidades. Nós, dentro desta área da agricultura, temos e fizemos já alguns projetos. Um dos pontos importantes destes projetos é efetivamente reduzir esta distância que é referida também entre os agricultores e a tecnologia, que pode ser feita de variadas formas, por exemplo, através até do vocabulário em que as pessoas usam. Há um conjunto de vocabulário que é utilizado por este público-alvo em particular, que é muito distinto do vocabulário que é usado por outras pessoas, mas que também vai ligar muito à questão, por exemplo, do emprego. Há um conjunto de conhecimento que está detido, que está guardado neste tipo de pessoas, que é preciso tirar, guardar, perceber, às vezes automatizar, outras vezes não, mas garantir que toda a tecnologia que é desenvolvida é efetivamente adequada a este público-alvo. Portanto, estes projetos, alguns deles focam-se exatamente nisto, em perceber qual é até o vocabulário que é usado, qual é a percepção que as pessoas têm da tecnologia. Eu posso, por exemplo, dizer, nós temos uma rede, falo dela várias vezes, de utilizadores voluntários, que se chama Colaborar. Esta rede tem mais de 1000 utilizadores neste momento, voluntários, ou seja, pessoas maioritariamente idosas, mas também agricultores, mas também profissionais de saúde, mas também trabalhadores, que basicamente se juntam a nós, desde as fases iniciais do desenho da tecnologia até à fase final de avaliação do impacto verdadeiro que esta tecnologia tem na pessoa, portanto, em todas as fases, e com as quais nós desenvolvemos e percebemos quais as efetivas necessidades das pessoas que estão envolvidas. Portanto, basicamente, todos os projetos que são desenvolvidos começam exatamente por esta fase inicial de avaliar as necessidades das pessoas através de diversas formas, não é? Os focos de grupos, as entrevistas, o desenho em conjunto, etc. Todas essas metodologias que estão previstas e que são subejamente conhecidas e que nos permitem exatamente colmatar esta distância que está aqui a ser questionada.
Nós já estamos quase a atingir o nosso tempo e antes do Pedro encerrar, ainda gostaria de passar por vós. Portanto, penso que as palavras-chave aqui foram conhecimento, ciência, emprego, empresas. Falámos também muito de capacitação, de comunicação, de notoriedade e no fim disto tudo, estamos numa pandemia. Será a pandemia uma oportunidade? Será um risco? Algo vai mudar? Como é que antevêem o futuro? E eu gostava que cada um de vós dissesse umas palavras sobre o que é que pensa. Nós estamos hoje com uma situação diferente da que estávamos há um ano. É difícil fazer previsões, mas o que é que acham que é necessário e perante a situação atual, em que é que nós devemos investir mais e trabalhar mais para que, não só que os financiamentos sejam bem aproveitados, mas sobretudo para aumentarmos o desenvolvimento do nosso país, para ajudarmos a recuperar Portugal e que tenha mais notoriedade e que as pessoas sejam mais felizes e que vivam melhor. Muito obrigada, Helena. E eu arrisco-me a voltar a algo que já tinha dito, que é a proximidade. E no fundo, que encaixa bastante com o que a Helena estava a dizer. A proximidade com as necessidades das pessoas, em que é que a ciência pode ser útil. E eu, pronto, voltando ao ponto que já foi discutido antes, a ciência fundamental, enfim, como o nome indica, é absolutamente necessária, é o que alicerça a ciência mais aplicada, que tem benefício mais rápido, em que, enfim, alguns de nós pelo menos estão a trabalhar. Obviamente que ela é fundamental, mas nós agora, para sermos úteis nesta crise pandémica, para responder a estes desafios, o que precisamos é de conhecer as necessidades das pessoas. E eu aqui vou responder ao mesmo tempo à pergunta que o João Marcos colocou sobre qual é o tempo para que a ciência possa ser útil. No fundo, como uma avaliação experimental demora quanto tempo para poder ser útil? E aqui a resposta é nós adaptamos-nos. Tal como, enfim, todos parámos. Os projetos de investigação que tinha a decorrer, por exemplo, aqui em Lisboa, com trabalho de campo, tiveram de ser postos, enfim, tiveram de ser parados literalmente durante uns meses, mas agora voltámos a trabalhar com as pessoas e acrescentámos, obviamente, módulos nos inquéritos que estávamos a fazer para perceber quais são as necessidades das pessoas, sejam elas em termos de emprego, de rendimentos, mas também de acesso a cuidados de saúde, à educação, a estas áreas tão importantes que podem fazer a diferença na vida das pessoas. E, portanto, este tempo não precisa de ser assim tão longo, porque nós desenhamos a ciência, os nossos estudos para responder. E neste caso nós fazemos um inquérito de base e podemos começar a reentrevistar pessoas, a fazer um painel, aqui um barómetro, no fundo, que fazemos todos os meses. E, portanto, a partir do primeiro mês podemos começar a dizer o que é que se passa. E mesmo antes disso, há atividades de diagnóstico que podem ser feitas imediatamente depois da primeira entrevista. Agora, avaliação experimental, enfim, precisa de algum tempo, mas para atividades que tenham impacto quase imediato, um mês depois podemos começar a dar respostas. Claro que, enfim, tudo varia, mas neste ambiente pandémico em que tudo muda todos os dias, se calhar esta recolha, estes barómetros, este seguir de pessoas com o financiamento adequado, e nós precisamos de financiamento para fazer este tipo de ciência, ele pode ter impacto e fazer a diferença no desenvolvimento de Portugal com alguma brevidade. Obrigada. E a pergunta era, portanto, digamos, como é que com o impacto da crise, digamos, ao fim e ao cabo, qual é o contributo digamos, em termos da ciência? Eu gostaria de só citar, de focar que a crise teve um grande impacto económico, mas eu gostaria de focar a parte positiva. Claramente, e que eu acho que está na gênese de toda a aceleração tecnológica que, agora que as pessoas se recompuseram um pouco, portanto, e que vai, de algum modo, vai ser utilizada pela indústria e, claramente, ligada e tirar partido do mundo académico. Nós vimos grandes impactos, desde já. O facto de termos todos ficado em confinamento
introduziu uma disrupção brutal de uma série de preconceitos que nós tínhamos, que para trabalhar temos de estar todos ao lado uns dos outros, que de facto o tema do trabalho, quando as pessoas lhes é dada flexibilidade e autonomia para gerir o seu próprio tempo, não produzem. E, portanto, e sobretudo naquilo que é o nosso setor, portanto, foi um castelo após o outro que ruíram. O que é que nós vimos mais? Vimos o impacto que nós, enquanto seres humanos, temos no ambiente. E vimos todas essas imagens lindíssimas, os golfinhos, as baleias a aproximarem-se, os golfinhos a aproximarem-se. Portanto, o impacto, digamos, na atmosfera, que o facto de todos termos estado parados e não voado e não conduzido, tudo que o nosso planeta mandou-nos uma mensagem. Às vezes, quando digo ao meu marido e aos meus filhos, assim, o planeta fez-nos um sinal de fumo. E é a forma como eu vejo o impacto da pandemia e a parte positiva que nós devemos tirar da pandemia. De facto, o que é que nós vimos aqui agora em ao concreto? Vimos, de facto, um conjunto de alterações comportamentais, tecnológicas, inclusive, eu quero dizer, a redistribuição da riqueza, que foi aqui falado. A Europa, e eu gostaria de dizer também, o governo português fez um enorme esforço de redistribuir riqueza e de apoiar quem de repente ficou sem apoio, e o Estado português só pôde fazer essa redistribuição de riqueza porque houve riqueza produzida. Portanto, foi um verdadeiro exemplo, na prática, do que quer dizer, como é que a tecnologia, a geração de valor, pode ajudar portanto, a redistribuição da riqueza. E, portanto, voltando. Em termos de, para fechar a mensagem, acho que todos tiramos, e espero que todos tenhamos tirado, um conjunto de ensinamentos. Tenho a certeza que os grandes investidores, a indústria como um todo, compreendeu rapidamente, portanto, digamos, de uma série de saltos tecnológicos, volto a dizer, em termos de cadeia de produção, em termos de impacto atmosférico, portanto, a nossa relação do ser humano com o ecossistema e, volto a dizer, a forma como toda a instituição, porque as instituições são máquinas pesadas, e voltando ao exemplo que eu dei logo no início, o próprio governo português, a sua relação com as instituições, nos diálogos que tem que estabelecer, todos nós aprendemos que temos que ir depressa. E conseguimos ir depressa. Em situações de crise, eu diria que conseguimos organizar-nos, dialogar, obter as opiniões que eram necessárias, seguir os formalismos que eram necessários e entregamos um conjunto de ativos. Obviamente, depois depende, todos podemos ter opiniões a favor e contra, que é o normal, e em democracia é mesmo assim que funciona, sobre os ativos que foram entregues, mas temos que olhar para os factos e, de facto, toda a sociedade e as respectivas instituições se reajustaram. E é esse ensinamento, essa boa prática que, mais uma vez, acredito que é vital nós injetarmos, não como algo esporádico, que nós fazemos debaixo de grande pressão, mas algo que conseguimos industrializar, reutilizar e, portanto, implementar de uma forma disciplinada agora para os próximos 3, 6 anos que temos que fazer. Obrigada. Muito bem, e também de uma forma em jeito de conclusão, não é? E respondendo aqui um bocadinho à pergunta, eu acho que sim, que esta situação em que estamos agora foi maioritariamente um enorme abrir de olhos, certamente uma oportunidade que temos que usar, e muito bem, mas acima de tudo abriu-nos os olhos para um conjunto de dificuldades, de preocupações que nós já conhecíamos e que íamos tratando, mas que de repente apercebemos que não, se calhar não é para ir tratando, não é? É para tratar mesmo. Portanto, nesse sentido, eu acho que sim, que temos agora aqui uma grande oportunidade para responder isto. Eu gostava de focar e deixar, resumindo as várias intervenções, a importância, de um lado, da educação a um nível mais lato, da educação da sociedade em geral, da garantia
que nós preparamos, nós, as pessoas mais velhas, as pessoas mais novas, para os desafios que vêm aí, para esta transformação que também está amplamente referida e que está no título do evento de hoje também, mas também a educação, continuo a dizer, de quem faz tecnologia, o abrir de olhos também para o impacto daquilo que nós estamos a fazer, o abrir de olhos para as questões éticas, para a tal comunicação, para a transparência que é necessária naquilo que nós estamos a fazer, porque é a única forma de nós conseguirmos que a sociedade também se envolva neste processo e que no final beneficie daquilo que está aqui a ser criado. Obrigada. Bom, respondendo aqui à questão de onde é que devemos direcionar este investimento para o país poder tirar o máximo partido possível, eu acho que o investimento no conhecimento e no nosso sistema de investigação é um investimento relativamente seguro, porque quando nós vemos quais são os outros congêneres a nível mundial com quem nós competimos diretamente e com quem as nossas universidades, os nossos institutos de investigação aparecem ao mesmo nível do ranking. E quando olhamos para o orçamento dessas instituições ou para o orçamento de ciência desses países, nós estamos extraordinariamente bem. Todas as estatísticas que eu vi que faziam um ranking da qualidade da investigação em função dos orçamentos que as instituições tinham disponíveis, as instituições portuguesas apareciam sempre, melhor, em geral, Portugal aparecia sempre nos 5 ou 6 melhores países a nível mundial. Portanto, eu acho que as nossas instituições estão de parabéns por conseguirem fazer omeletes sem ovos, porque os nossos orçamentos para a investigação e para o ensino superior são de tal forma inferiores às das congêneres com quem nós competimos, que é extraordinário o facto de conseguirmos competir lado a lado com essas instituições. E, portanto, eu acho que isso é a demonstração que o investimento em conhecimento é um investimento relativamente seguro. Dito isto, eu acho que não deve retirar o nosso nível de exigência e nós devemos lutar para que as nossas instituições de investigação e de ensino superior sejam cada vez mais meritocracias científicas e académicas e, portanto, tentar também melhorar o nosso impacto no mundo real e temos um caminho também longo a percorrer para nos aperfeiçoar, mas a mensagem é que, de facto, nós estamos muito bem relativamente ao investimento que conseguimos, enquanto país, fazer nestas áreas. Obrigado, Rodrigo. Pegando na dica do Rodrigo, nós temos conseguido fazer omeletes sem ovos. Parece que agora a boa notícia é que vão chegar ovos e, portanto, esperemos mesmo ser capazes de fazer ainda mais omeletes e acho que é também a nossa responsabilidade e de todo o sistema científico e tecnológico português contribuir para que saiam daí boas omeletes. Eu só me resta encerrar, agradecer a vossa presença aqui no auditório e também às pessoas que nos acompanharam. Há pouco os números eram de 533 visualizações de várias maneiras. Significa que algumas destas pessoas não terão estado connosco o tempo todo também, mas houve 140 que estiveram connosco até pelo menos há uns minutos atrás. E espero que continuem, porque este é o pontapé de saída do Ciência. Vamos voltar a encontrar-nos no dia 21 de outubro em Ponte Sor. Vamos depois voltar a estar juntos no Porto no dia 26 de outubro. E, finalmente, o verdadeiro encontro no dia 2, 3 e 4 de novembro, seja em Lisboa, seja online. Muito obrigado, mais uma vez aqui ao nosso painel, a todos os participantes que estiveram connosco e até breve. Obrigada.